Muito bem. Retomando então o julgamento dos processos pautados para a tarde do dia 11 de agosto de 2020, nós havíamos julgado o item 38, passemos então ao item 39 da pauta, conselheira Luciana, Fricontel, Comércio de Aço Inoxidável e Refrigeração Limitada. Com a palavra, relator. Boa tarde a todos. Esse processo da Fricontel trata também de determinação de exclusão do Simples Nacional, em virtude da empresa possuir débitos para com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa, conforme previsto no disposto no inciso 5º do artigo 17 da Lei Complementar 123 de 2006 e na linha D do inciso 2º do artigo 73, combinada com o inciso 1 do artigo 76 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 94 de 2011. Inconformado com a exclusão, o contribuinte apresentou contestação, alegando um pedido de parcelamento realizado no dia 4 de maio de 2012, conforme recibo citado aqui, documento de folha 2. Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, uma vez que a consulta ao CIVEX mostrou que dentre os débitos que geraram a exclusão do Simples Nacional, ainda persistiam débitos em cobrança, mesmo após a concessão do prazo de regularização. Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs recurso voluntário, reiterando o pedido de reconhecimento de nulidade do ADE, haja vista que os débitos apontados como motivos de exclusão do Simples Nacional restavam parcelados. Nesse caso aqui, eu estou adotando e acolhendo a preliminar de nulidade do ADE em razão da aplicação da súmula CARF número 22, justamente porque não houve a especificação dos débitos, né, no ato de exclusão, como os demais processos que nós já julgamos, de sorte que, embora haja manifestação em sede recursal no sentido de que os débitos que motivaram a exclusão da recorrente restariam parcelados e, portanto, com exigibilidade suspensa, tal argumento restaria suplantado pela aplicação ao caso em apreço da súmula vinculante número 22. Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso, anulando o ato declaratório executivo da RF Belo Horizonte, de 3 de setembro de 2012. É o voto, presidente. Belo Horizonte ou Belém? Belo Horizonte ou Belém? Belém. Belém, né? Belém. Ótimo. Tem que anotar o nome da cidade aqui, pela sigla eu estou trocando tudo. Não tem problema. Doutor Camerano. Acompanho o relatório, presidente. Doutor Daniel. Presidente, eu acompanho, mas eu só queria fazer uma observação aqui quanto à questão da súmula, porque eu não entendo que a súmula seja vinculante nesse caso, mas a gente tem aplicado a mesma razão, o mesmo fundamento da súmula, porque ela fala especificamente Simples Federal. Então, da forma que ficou na conclusão, fica parecendo que a gente está aplicando por ser vinculante. Entendi. E não é. Então, eu queria fazer essa ressalva aí para alterar. E aí, com isso, eu acompanho. Só excluir termo vinculante. Aqui eu coloquei súmula vinculante só para nominar, mas para não confundir raciocínio, não tem problema tirar. Eu digo que é o mesmo sentido, sem outros, inclusive você colocou aplicação analógica e tal, nessa linha. Muito bem. Doutor Carlos André. Com a relatora, já com as observações feitas pelo Daniel. Muito bem. Doutor Nelson. Presidente, voto com a relatora. Doutora Letícia. Com a relatora, presidente. Doutor Eduardo. Com a relatora também, presidente. Também voto com a relatora, então, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso para anular o ato declaratório executivo da DRF Belém, número 519.410, de 3 de setembro de 2012. Passemos então ao item 40 da pauta, biotracto, tratamento biológico de resíduos. Conselheiro Eduardo.
minutinho só, presidente, só estou anotando a data aqui. Ok. Então, vamos lá, essa biotrack eu acho que vai ser bem simples, a gente já julgou vários semelhantes. Peço até licença para explicar de forma bem sintética, porque realmente ele é igual ao que a gente julgou de manhã. O contribuinte teve a sua opção indeferida ou simples, sob a premissa de que ele tinha 3 débitos não quitados e sem exigibilidade suspensa, oriundos de multa por atraso na entrega de DPJ e DCTF, respectivamente uma de R$200 e as outras 2 de R$500. Dentro do prazo, o contribuinte recebeu o indeferimento com essa discriminação dos débitos, ele foi lá e recolheu. Inclusive está as DARFs juntadas ali que eu cito no voto. Contudo, ele esqueceu de recolher os acréscimos legais. Então foi algo na ordem de R$172 entre multa e juros que não foi pago sobre essas 3 multas. E ali na página 4 do voto, que é quando eu começo a escrever mesmo, eu, até para ser breve, eu estou aplicando mais ou menos as razões que o conselheiro Camerano já expôs hoje mais cedo e no mês passado, e acho que num processo de ontem também, falando sobre a forma como o termo de indeferimento da opção é lacônico, como ele coloca ali valor original, mas ele não dá nenhuma orientação para o contribuinte de que tem que colocar juros, tem que colocar multa, de como ele faz isso, ou onde ele pode obter informações sobre isso, que isso efetivamente pode levar o contribuinte a erro. Eu ressalto que o contribuinte mostrou a intenção de quitar o débito, ele imediatamente foi lá, pagou, ele teve essa boa-fé, teve essa diligência, parece legítimo a intenção dele, e que realmente esses R$174, R$172 sobraram por um erro, por um lapso, não por uma falta de pagamento intencional. Falo também sobre da razoável... seria razoável exigir que a autoridade fiscal tivesse sido mais clara nas orientações, ou até mesmo depois que percebeu que faltou esse restinho a pagar, tivesse feito uma intimação para cobrar. E aí eu concluo citando as palavras do próprio conselheiro Camerano, do acórdão do mês passado. Então eu colaciono o trecho central do voto e concluo dando provimento na mesma linha, presidente. Só, doutor Eduardo. Diga, doutor Camerano. Eu abri seu voto aqui, mas tem um voto anterior, não sei. Mas você não atualizou na pasta teu voto. Ah, tem que atualizar? Será que eu cometi esse lapso? Sim. Eu abri. O que está lá é o anterior. É o anterior. Ô, senhores, eu vou explicar o porquê. Eu já tinha notado aqui já tinha notado o resultado aqui de negar provimento ao recurso, tá entendendo? Não. Sabe que eu me adianto, né? O que está acontecendo, né? Eu peço desculpa, é que eu mantenho sempre versões duplicadas dos meus votos. Eu alterei uma, não alterei a de vocês. Contra a inteligência, é isso? Técnica de contra a inteligência. Agosto. Eu estava me sentindo meio confuso. Isso aí é uma estratégia para... Achou que o relator estava ficando esquizofrênico? E uns que pode ser uma tática de diversionismo, não é isso? Não, é para despistar os apressados aí. É para vocês verem como o Camerano realmente me convenceu, porque eu estava negando o provimento originalmente. Então, eu joguei lá na pasta, mas por algum motivo o sistema tá lento. Tá subindo. A barrinha ali da transferência, mas está assim, 0% concluído. Mas se for o voto nesse sentido, senhor presidente, Mas a gente conhece o voto. Eu não consegui porque estava aberto aqui. Deixa eu
tentar de novo. Na verdade, eu preciso que todos os senhores fechem o voto, senão eu não consigo substituir ele. Eu já fechei o voto aqui, seu. Então vamos lá de novo. O problema é eu achar onde é que eu abri isso aqui. É que se um tiver com o voto aberto, ele... Salva com outro nome, Du. Salva como 2. Acho que eu fechei, já. Ótimo. Eu achei que eu tivesse feito a versão final direto na pasta T. Não, eu fiz na minha O. Vou colocar um F. Eita, peraí que agora deu algum problema aqui. Enquanto o Eduardo salva aí, eu acho que pode passar a votação, né? Que eu acho que é a posição conhecida aqui de todos. É. Ele está dando provimento para cancelar o ato declaratório de exclusão, é isso, Eduardo? Não é exclusão, é indeferimento de opção, presidente. O indeferimento de opção. Eu estou dando provimento para considerar que o contribuinte cumpriu com o que ele era exigível. Na realidade, o que tem colocado no final, né, Eduardo? Nós não estamos cancelando em termos de deferimento, nós simplesmente estamos deferindo a opção dele naquele ano. É isso? É um minutinho só. Eu estou com o arquivo fechado que eu estou transferindo na pasta, eu já vejo como eu fiz a redação, mas está correto. Qual é o ano calendário? Verdade. Vejam se apareceu na pasta agora, doutores. Vou abrir lá, hein? Foi. Verdadeiro? Aham. Apareceu o verdadeiro aí? Tá abrindo ainda. Está abrindo ainda. O dispositivo eu coloquei exatamente assim. Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, garantindo o direito ao Simples Nacional da recorrente a partir do ano calendário de 2015. Não, o meu não conseguiu, não. Meu abriu Conseguiu agora. abrir para mim? A partir do ano calendário de 2015. Isso. Alguém conseguiu abrir? Eu abri. Já está lá correto, presidente? Está correto. Deixa eu ver aqui. Eu estou abrindo agora aqui. O meu não conseguiu, não, mas deixa quieto. Bom, passemos à votação então. Doutor Camerano. Acompanha o relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. O relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, eu voto com o relator. Doutora Letícia. O relator, presidente. Eu voto com o relator então, também. Então temos por unanimidade de votos da provimento ao recurso voluntário para deferir a opção pelo Simples Nacional a partir do ano calendário de 2015. Ok? Passemos então ao item 41 da pauta. Dr. Carlos André, Peigon, Produções Culturais Limitada. Peigon. Carlos André. Presidente, aqui é um pedido para reinclusão no Simples Nacional, né? O que aconteceu? O contribuinte, lá em setembro de 2014, ele tentou gerar o DAS, né, para fazer o pagamento dele do Simples e descobriu que havia sido excluído a partir de abril de 2014. Né? Só que ele não sabia bem por que ele tinha sido excluído. Né? Aí ele fez um pedido de reinclusão. O pedido de reinclusão foi indeferido pela DRF Brasília, no despacho decisório, né,
informando o seguinte, que a contribuinte fez uma FCPJ, né, o formulário lá de alteração do cadastro do CNPJ, incluindo a atividade Código CNAE 7319, e que essa atividade é vedada, era, na época, vedada no Simples Nacional. E aí, conforme a legislação está aí citada, a apresentação da FCPJ equivale ao pedido de exclusão do Simples Nacional. Então, a exclusão foi a pedido do sujeito passivo. Né? É como se o sujeito passivo tivesse informado a Receita: olha, comecei a fazer uma atividade vedada. E aí, com isso, ele é excluído a pedido. Então, ele fez esse pedido de reinclusão que foi indeferido. Então, essa é a questão, essa é a matéria que está sendo, vamos dizer, a lead. Né? Muito bem. Na manifestação de inconformidade, em síntese, a contribuinte informa que este CNAE, que foi objeto da FCPJ, ela nunca exerceu, e que isso foi um erro de fato cometido pelo contador. Né? Então, o contador, quando foi fazer a alteração do cadastro, botou um CNAE que não seria o que ela efetivamente exerceria. Né? Então, está lá no início da folha 3, né, os CNAEs que seriam os corretos, segundo a contribuinte. Ela apresenta, inclusive, o contrato social e as alterações para demonstrar a consistência ao longo do tempo da sua atividade. Né? Ressaltou que não haveria outros impedimentos. Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, né? E, em síntese, a DRJ disse que a exclusão foi feita a pedido do sujeito passivo e que, além do CNAE, que foi incluído no cadastro do CNPJ, né, via FCPJ, também outras atividades que constavam do contrato social também seriam vedadas. Né? Muito bem. No recurso voluntário, a contribuinte, em síntese, reafirmou as alegações da manifestação de inconformidade. Né? Aí, para corroborar, juntou a alteração do CNAE do CNPJ, que aconteceu por mero erro, né? Juntou aí a certidão da junta comercial, que consta o CNAE, que, segundo a contribuinte, expressaria a atividade efetivamente exercida. É serviço de organização de feiras, congressos e exposições. A contribuinte pediu também a aplicação retroativa da alteração da norma, né, pela Lei Complementar 147, que passou a considerar que essa atividade, CNAE 7319, não seria mais vedada no Simples Nacional a partir de janeiro de 2015, a partir do ano seguinte. Né? Muito bem. Passando ao voto. Né? Vamos começando ali na página 5. Né? Bom, então não se trata de exclusão, nem de vedação à opção, e sim do pedido de reinclusão, diante de um erro de fato que teria sido cometido ao transmitir o FCPJ. Bom, podemos passar aqui. Examinando o despacho decisório e o acordo da DRJ, verifica que as autoridades ativeram-se a previsão legal de exclusão a pedido quanto à alteração no cadastro do CNPJ com a inclusão da atividade vedada, mas não houve um enfrentamento da questão central levantada pela contribuinte. Nem a DRF nem a DRJ enfrentaram a questão central, ou seja, que a alteração do CNAE no CNPJ havia sido fruto de um erro. Né? Penso que a solução deve observar o raciocínio jurídico que embasa a súmula CARF 134, que eu havia mencionado mais cedo, né, que diz que a simples existência do contrato social de atividade vedada ao Simples Federal, veja que aqui é Simples Federal, não é obrigatória a nossa observação aqui, não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal
atividade. Então, eu faço uma consideração dizendo que, embora trate do Simples Federal, eu utilizo esse raciocínio, né? Então, convém destacar que o contribuinte havia alegado desde o início que a exclusão devia ser um erro e não pretendia deixar de usufruir do sistema simplificado de apuração de impostos e contribuições. No entanto, a delegacia não enfrentou essa questão. Sua decisão foi baseada exclusivamente na alteração do CNAE, sem haver qualquer menção à atividade efetivamente desenvolvida. Veja, houve, inclusive, um despacho decisório da própria delegacia, quer dizer, a unidade da Receita teve a oportunidade de fazer o exame de qual é a atividade que efetivamente é desenvolvida pela contribuinte. Então, a DRJ, por sua vez, chegou a fazer um exame das atividades que constam no contrato social e apontou aquelas que, em seu entendimento, estariam vedadas. Mas não houve um exame sobre a atividade efetivamente exercida. Então, em síntese, presidente, eu estou dando provimento ao pedido da contribuinte, ao pedido de reinclusão, reconhecendo o erro de fato, né, diante dos elementos que foram trazidos aos autos, que demonstram a consistência, né, da atividade dela ao longo do tempo, que não se alterou com no momento da transmissão do FCPJ, quer dizer, ela continua exercendo a atividade que ela sempre exerceu, né, e que a alteração do FCPJ foi fruto de verdadeiramente de um equívoco, né. Então, eu estou votando para dar provimento ao recurso voluntário e deferir o pedido de reinclusão no Simples Nacional, retroativa à data da exclusão. Muito bem. Doutor Camerano. Doutor Carlos André, essa reinclusão retroativa, ela pega o Simples Federal ou vai até um pouquinho antes do tempo aqui? Não, é só Simples Nacional, né? Ela foi excluída em abril de 2014, se eu não me engano. Tá, então ele está pedindo, vai retroagir a 2014, é isso? Dali para frente. Isso, exatamente. Não, só queria confirmar contigo, porque voto é perfeito. Eu digo assim, se a gente poderia citar, no caso, como o senhor citou aí, aquela súmula do Simples Federal. Porque por isso que eu digo, eu estou usando apenas o raciocínio jurídico. Fundamenta. E não aplicando a súmula. Né? Mas eu também entendi assim, mas é que tem uma palavra, um texto aqui, deixa eu repetir aqui para o senhor, peraí. Embora a súmula trate de exclusão do Simples Federal, penso que seu fundamento possa ser aplicado para dar uma solução jurídica ao presente caso. Não estaria em conflito com a regra atual, não, né? Não. Tranquilo? Não. Tá. Então tá bom. Eu volto com o relator, presidente. Muito bem, doutor Camerano. Doutor Daniel. Presidente, com o relator, né? Até se não fosse para dar provimento no mérito, a gente teria umas nulidades aí para tratar, né? É verdade. Com o relator. Doutora Luciana. Voto com o relator, presidente. Doutor Nelson. Microfone, Nelson, por favor. Desculpa. Presidente, também voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário e deferir o pedido de reinclusão no Simples Nacional retroativamente à data da exclusão. Já vou dizer que vou copiar bastante esse voto, viu, doutor Carlos? Já vou avisando para não causar... Eu também. Ok? Presidente, na verdade aqui a produção é coletiva e todos nós aprendemos muito uns com os outros. É verdade. Sempre fazendo, vamos dizer assim, uma deferência ao nosso decano, cujas palavras inspiradas vão ecoar por muitos e muitos acordos, pelo que a gente está vendo aí, a exemplo do último com o conselheiro Eduardo. Aliás, especialmente nessa reunião, ele está muito inspirado, né? Inspirado demais da conta, inclusive.
Pois inspirado e indignado, é mais, inspirado e indignado também. Eu queria agradecer ao doutor Eduardo, que é o nosso caçulinha. Não é o caçulinha do Faustão, mas é o nosso caçulinha, né? Eu que agradeço as sábias palavras que ouço sempre dos senhores. Vocês são ótimos, é o que eu digo sempre para mim mesmo e para vocês também, já tive a oportunidade de dizer. Passamos então ao item 42 da pauta, conselheira Luciana Araújo, comercial e prestação de serviço militar. Esse processo ele trata de peraí, é que eu só conferir que se é ato declaratório ou se é termo de indeferimento. Tá. É ato declaratório que promoveu a exclusão da empresa do Simples Nacional com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013 em virtude da existência de pendências relativas a débitos em cobrança de PIS e COFINS representado por inscrições em dívida ativa da União. Aqui no caso são 2 inscrições em dívida ativa. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando em síntese que os débitos motivadores da exclusão estariam com exigibilidade suspensa, pois haviam sido parcelados no PAES em razão de pedido formulado em 30 de julho de 2003, tendo esse parcelamento inclusive sido objeto de ação declaratória que tramita pela Primeira Vara Federal de Governador Valadares. Ele juntou aqui as cópias da ação. Vendo que a manutenção segundo o argumento do contribuinte, a manutenção dessa exclusão configuraria uma antecipação de provimento jurisdicional, uma vez que ele discute a permanência dos débitos, da suspensão dos débitos em parcelamento através dessa ação. Contudo, a sua manifestação foi julgada improcedente, uma vez que a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maringá acostou aos autos relatório do sistema Sincor Tratani, certidão de folhas 157 e 64, resultado de consulta efetuada em 3 de dezembro de 2012, na qual se constata que as inscrições motivadoras do ato de exclusão encontravam-se em cobrança, mesmo após o prazo de 30 dias contados da data da ciência do ADE, que ocorreu em 26 de setembro de 2012. Inconformado com o resultado do julgamento, interpôs recurso voluntário, reiterando o argumento de que os débitos que apareciam como pendências estavam com sua exigibilidade suspensa por parcelamento. É o relatório. Passo ao voto. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento. Conforme anotado pelo recorrente em seu recurso, o ato de exclusão decorre de apontamento de débitos referentes à existência das seguintes pendências relativas a débitos em cobrança de PIS e COFINS, representado por inscrições em dívida ativa, que, segundo a recorrente, estariam parcelados em PAES, conforme Lei 10.684, de 30 de maio de 2003, em razão de pedido formulado em 30 de julho de 2003. Parcelamento que, inclusive, é questionado nos autos da ação declaratória em trâmite na Primeira Vara Federal de Governador Valadares. Considerando o argumento da recorrente, a informação trazida pela autoridade fiscal às folhas 157 e 64 dá conta que os débitos apontados não foram regularizados no prazo previsto pela legislação de regência da matéria, sendo pertinente a exclusão da defendente do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013. Desta forma, ainda que haja expectativa de êxito na citada ação declaratória, com vistas a reconhecer o parcelamento celebrado engloba também os débitos em discussão, para que a suspensão de sua exigibilidade pudesse vir a ser reconhecida para fins de cancelamento do ADE, era necessário, no mínimo, que a recorrente demonstrasse a existência de concessão de medida liminar ou tutela antecipada, apta a amparar a aplicação do 151, inciso 5º do CTN, o que não se verifica nos autos. Ainda que faça menção à produção de um laudo pericial com o objetivo de demonstrar que os débitos inscritos sobre número tais e tais teriam sido objeto de PAES, tal elemento de prova não seria suficiente a suprir a necessidade
de uma concessão de medida liminar para que desse resguardo à suspensão da exigibilidade dos aludidos débitos inscritos. De modo que, como se observa pelos documentos acostados aos autos, não foi comprovada a hipótese de suspensão prevista no artigo 151, que é o caso de concessão de medida liminar, ou o artigo 6º seria o parcelamento. Assim, o pleito do contribuinte não pode ser atendido, razão pela qual mantém a decisão recorrida por seus próprios e acertados fundamentos. Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Doutor Camerano. Eu voto com a relatora, presidente. Doutor Daniel. Peraí, só um segundo aqui. As inscrições, o que geraram a exclusão foram quais? Estou procurando aqui o ADE, eu não achei. Posso só fazer uma perguntinha, Luciana? Por um acaso, me parece, do jeito que eu estava achando aqui, olhando no processo, é que essa ação declaratória, ela discute a exclusão do país, né? Não são os débitos estariam no país e aí parece que ela foi excluída. Isso. Tanto que ela pede, na ação declaratória, o direito que ela pretende ver declarado é a manutenção dela no país. Entendeu? Então, essa insegurança de saber se na data da opção o país estava válido ou não. Esse aqui é o ponto. Se o parcelamento na data da opção dele se estava com suspensão de exigibilidade. Então, Daniel, aqui no caso, você vê que a ação declaratória ela é de 2008 e o ADE ele é posterior. Então, quando foi editado o ADE, ele já tinha essa discussão. Tanto que um dos argumentos dele em recurso é que a confirmação do ato de exclusão tornaria sem efeito o objeto da ação declaratória, né, que nas palavras dele, o ADE representaria uma antecipação do resultado do julgamento da ação declaratória e que isso incorreria em supressão de instância judicial. Ele sai por essa linha de raciocínio, mas a própria inclusão no parcelamento ele já estava discutindo antes mesmo da edição desse ato de exclusão aqui. Tá, eu acompanho a relatora presente. Ok. Doutor Carlos André. Eu acompanho a relatora também. Doutor Nelson. Presidente, acompanho a relatora. Doutora Letícia. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Eduardo. Também acompanho, presidente. Também acompanho a relatora. Temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Item 43 da pauta, conselheira Luciana. Gurian, confecção de roupa limitada. Esse caso da Gurian, ele até lembra um pouco a discussão que nós tivemos hoje de manhã no processo do Dr. Camerano, relativo à questão dos parcelamentos, né? Que a empresa ela vai, parcela e depois, por um motivo qualquer, o parcelamento é contestado e isso acaba sendo motivo de constatação de irregularidade do débito para fins de edição de ato de exclusão. Então, nesse caso, trata-se de recurso voluntário interposto quanto ao quórum da RJ, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter o impedimento à opção ao Simples Nacional. A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional relativo ao ano calendário de 2013, motivada pela existência de débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa. Em sua defesa, alega em síntese que os débitos motivadores do indeferimento foram regularizados. Contudo,
Sua manifestação foi julgada improcedente sob o argumento de que consta no despacho da Procuradoria de folhas 27 e 28 que o pedido de reparcelamento do débito motivador do indeferimento foi negado, estando o crédito inscrito em dívida ativa da União, sob número tal, ativo em janeiro de 2013. A empresa não comprovou a regularização dos débitos motivadores de seu indeferimento em tempo hábil, não havendo como se deferir a sua opção pelo Simples Nacional. Esse foi o argumento da DRJ. Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs o recurso voluntário, reiterando que estava com todas as suas pendências regularizadas durante todo o ano de 2013 para que sua opção pelo Simples Nacional restasse validada e pediu a reforma da decisão. É o relatório. Presidente, passo ao voto. O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, por isso dele toma conhecimento. O termo de indeferimento, a opção do Simples Nacional, informa como pendências impeditivas a adesão as seguintes. São 3 débitos aqui. 1 pago e 2 objetos de parcelamento, as quais a contribuinte assevera ter regularizado ao tempo da opção mediante as seguintes providências. O primeiro débito foi regularizado mediante parcelamento simplificado. O segundo, da mesma maneira, foi objeto de pedido de reparcelamento, né, sendo que a contribuinte seguiu pagando as parcelas mensais, e um débito junto à Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, que ela resolveu pela quitação. Ocorreu que o acórdão de origem desconsiderou tais elementos de prova diante do despacho da Procuradoria de folhas 27 e 28, em que o pedido de reparcelamento do débito motivador do indeferimento foi negado, restando o crédito inscrito em dívida ativa em janeiro de 2013. Contrariando tal entendimento, a recorrente aduz em sede voluntária que durante todo o ano calendário de 2013, suas obrigações acessórias foram devidamente entregues e os DAS emitidos mensalmente, entregando regularmente a sua declaração de informações econômico-fiscais, desconhecendo totalmente a existência de qualquer diferença a ser paga em suas parcelas mensais referentes ao parcelamento formalizado, e continuou pagando tal parcelamento dos débitos detectados no ato da solicitação, bem como o DAS mensal. Os elementos trazidos aos autos, especialmente os pedidos de parcelamento e os sucessivos pagamentos realizados pelo contribuinte via DAS, emitida junto ao sistema gerador do Simples Nacional, realmente corroboram o argumento de que o contribuinte teria sido induzido em erro pelos sistemas da Receita Federal, tendo em vista que todo o comportamento dele foi no sentido de não só regularizar suas pendências à época da opção pela adesão, mas de continuar agindo de forma a manter-se regular, entregando suas obrigações acessórias e gerando suas respectivas DAS para o pagamento de seus débitos, objeto dos pedidos de parcelamento. Por esses motivos, entendo assistir razão ao contribuinte, antes exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para considerar deferida a opção pelo Simples Nacional para o ano calendário de 2013. É o voto, presidente. Alguma dúvida, senhores? Eu queria saber só, autora, o pedido de reparcelamento que foi indeferido, quando é que foi o indeferimento? Deixa eu só pegar aqui. Eu mencionei o despacho da Procuradoria, mas não coloquei a data aqui no voto. Folhas 27 e 28. Ele requereu o reparcelamento em 21 de janeiro. Aí tem aqui o pedido de reparcelamento. Isso. A opção é para o ano de 2013, não é isso? É, para o ano de 2013. Ele fez o pedido de reparcelamento em 21 de janeiro. É porque ele estava pagando um valor, assim, ele entrava no sistema, emitia guia e foi pagando regularmente. Só que num dado momento, ele teria sido notificado, entre aspas, né, teria sido a Receita Federal diz que havia comunicado ele que, ao invés de pagar 400, ele devia pagar 500. E ele acabou não vendo isso dentro do sistema e prosseguiu emitindo o DAS no valor a menor. Aí ele foi pagando, até que foi cancelado o pedido de parcelamento. Quando ele
foi quando ele tomou conta dessa situação, se deu conta dessa situação e pediu esse reparcelamento. E nesse despacho da Procuradoria eles diziam o seguinte, falando, a gente reconhece que você pagou, só como você pagou a menor você foi excluído, e se você quiser você pede repetição do indébito, desse valor que você recolheu em DAS. Ele recolheu em DAS ou em DAF? Opa, em DAS, Nos DAFs, mas não foi parcelamento do Simples, não. Não. Foi parcelamento da Receita Federal. E a PGFN. Onde é que está em deferimento? Folhas 28, deixa eu pegar no processo aqui. O indeferimento do parcelamento. Porque assim, diferente do parcelamento, do que você faz o pedido e até que ele analise você vai recolhendo, eu acho que o reparcelamento tem se não me engano, tem um tratamento diferenciado. Ele precisa ser concedido para ter efeitos. Isso que é a minha dúvida. É só localizar o arquivo do processo aqui, Daniel. O parcelamento foi... Só um instante. Quanto aos parcelamentos, tranquilo. Minha dúvida é o reparcelamento, que foi indeferido. Mas esses débitos, desse pedido de parcelamento aqui, que foram os débitos do indeferimento? Parte no parcelamento e parte no reparcelamento que foi indeferido. Nas duas situações. Alguns foram no parcelamento e outros foi no reparcelamento. Reparcelamento. Porque aqui o que a Procuradoria está dizendo é que no mês de janeiro esse débito estava ativo, entendeu? Foi quando ele tomou ciência, né, da situação e fez o pedido. Mas ele fala o mês todo, né? Porque ele tinha até o final de janeiro para regularizar, né? Sim. Satisfeita a dúvida, Daniel? Ainda não, presidente. Se puder fazer uma vista em mesa aí, que eu vou dando uma olhada aqui enquanto... Bom, o reparcelamento aqui, já identifiquei aqui, o reparcelamento, ele foi indeferido porque ele não pagou o valor suficiente da parcela mínima para adesão, porque o reparcelamento, aí depois o reparcelamento, para evitar que você fique sempre parcelando e reparcelando, você tem que dar um sinal. Nesse caso aqui era 10% de sinal, aí na segunda vez você tem que dar 20%, depois 30%, você vai aumentando o valor do sinal. E o sinal que ele fez foi inferior ao mínimo, que era de R$500. E por isso ele foi indeferido. Então, não sei se for por essa linha de que tentou resolver, tudo bem, mas que esse parcelamento, esse reparcelamento não teve efeito, eu não... Muito bem. Doutora Luciana, quer um tempinho para dar uma analisada nesse processo aí? Ou mantém o seu voto na mesma linha?
Então, presidente, o voto aqui eu sigo na mesma linha no sentido de que ele efetivamente tentou resolver a situação. Tá. Entendeu? Tanto que, assim, a diferença é justamente essa que o Daniel mencionou, né, que era de 400 para R$100 aqui, e ele seguiu fazendo os recolhimentos, né, e só foi tomar pé dessa situação, dessa diferença dos R$100 por essa ocasião. Na verdade, já foi indeferido em fevereiro já. Depois que ele... como chama o documento aqui? Não, e olha só, na verdade o despacho da Procuradoria do indeferimento ainda vem no final. No intuito de não prejudicar o referido requerimento, deve o contribuinte fazer o pagamento da segunda parcela do repassalamento até o último dia do mês, pagando essa diferença. Aí depois vem mais. Tendo em vista que o contribuinte não regularizou a inconsistência do pedido de repassalamento, tampouco efetuou o pagamento da segunda parcela, nos termos do parágrafo 2º da 10522, e que emana, enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a recolher a cada mês com uma antecipação o valor correspondente a uma parcela. Ou seja, ele foi intimado para regularizar essa diferença da adesão ao parcelamento, não regularizou e não fez o pagamento da segunda parcela. Ou seja, parece que foram dadas todas as chances para que ele fizesse a coisa certa, né? Agora, isso é o que está dizendo aqui no despacho da Procuradoria, tá? Então, é que no caso, o argumento dele é justamente no sentido de que essa notificação, né, a respeito dessa diferença, teria sido encaminhada para ele via sistema e que ele não tomou conhecimento disso via sistema, e tanto que ele continuou emitindo todas as obrigações acessórias, entregando as declarações no decorrer do ano de 2013 inteiro, via sistema simples, sem que tivesse visualizado ou sido avisado a respeito dessa situação, e que se caso fosse, o teria feito. Então, assim, realmente, o fundamento da Procuradoria é esse que o Daniel leu aí para vocês, né, a respeito dessa questão dessa diferença. Mas o argumento do contribuinte é que, em momento algum, ele recebeu esse comunicado, tanto não recebeu que continuou operando dentro do sistema do Simples, né, entregando as contribuições, as declarações e gerando as guias de forma regular. Tá, mas ele não teria sido notificado. O parcelamento em outro sistema, né? Veja, ele não teria sido notificado da diferença do parcelamento ou da exclusão dele do Simples? Da diferença do parcelamento. Tanto que a exclusão se deu em razão da diferença do parcelamento, desse reparcelamento não admitido aí. E quando ele foi notificado da exclusão, ele não regularizou o débito? Então, é que já tinha decorrido, já tinha sido promovido o auto de exclusão, né? Essa constatação é aquela posterior ao prazo de 30 dias, quando eles vão lá e checam para ver se efetivamente sobrou alguma coisa ou não, algum débito ou não, para ver se mantém o ADE ou não. Foi posterior à manifestação. Muito bem. Prontos para votar? Sim. Estou camerando. A própria decisão da DRJ é de uma simplicidade, vou te contar uma coisa, franciscana. Não explica todas essas questões que a conselheira trouxe. Eles estão lidando aqui com dois órgãos, reparcelamento, isso é uma confusão danada. Aí sobram umas coisas aí que realmente eu entendo a posição da relatora. Eu acho que realmente deve ter havido um equívoco aí, ele procurou de alguma maneira regularizar e não conseguiu em tempo hábil, mas eu acompanho a volta da relatora. Doutor Daniel. Presidente, em que pese compreenda as razões da relatora, e em parte a gente tem adotado isso em alguns outros, me parece que esse caso é um pouco diferente. Tá? O reparcelamento é exatamente para evitar essa questão do contribuinte ficar toda hora deixando de pagar para fazer novos parcelamentos. Ele tem um regulamento próprio específico de pagamento
do valor mínimo para adesão. Vi aqui que foi dada oportunidade para ele regularizar isso, certo? E ele alegar que não apareceu nada no sistema de Simples, mas para conseguir parcelar na PGFN, na Receita Federal, ele foi lá e conseguiu parcelar. Então ele sabia que o débito corria numa esfera diferente. Então me parece que o caso é um pouco diferente dos demais, e não tendo efeito a suspensão de exigibilidade dessa inscrição aqui específica quanto a esse reparcelamento, eu vou divergir da relatora nesse ponto para negar provimento. Muito bem. Doutor Carlos André. Eu vou com a divergência. Doutor Nelson. Presidente, neste caso eu voto com a relatora. A relatora? Sim. Doutora Letícia. Voto com a relatora, presidente. Doutor Eduardo. Acompanho a relatora também, presidente. Eu acompanho a divergência, então nós temos uma maioria de votos aqui, vencidos. Bom, a maioria de votos dar provimento ao recurso voluntário para considerar deferida a opção pelo Simples Nacional para o ano calendário de 2013. Vencidos os conselheiros Daniel, Carlos André e Luiz Augusto. Ok? Depois eu acerto isso aqui. Item 44, Dr. Carlos, Lojas Renascer. Presidente, bom, é um ato de exclusão, né, do Simples em razão de débitos sem exigibilidade suspensa, conforme listados. Nesse caso aqui havia um anexo com os débitos especificados, né? Os débitos estavam, débitos não previdenciários inscritos na PGFN, né? Muito bem. A contribuinte, ela apresentou manifestação de conformidade, alegando em síntese que os débitos já estariam quitados, né? Eu transcrevo aí as palavras dela. Na primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, e a razão foi a falta de correspondência entre os comprovantes de pagamento juntados aos autos e os débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional. A RJ Fortaleza entendeu que esses débitos teriam sido pagos somente em 19 de janeiro de 2015. Muito bem. A contribuinte apresentou o recurso voluntário, alegando que o ato declaratório teria perdido o objeto, uma vez que a contribuinte efetuou em dezembro de 2014 nova opção, né, e os débitos teriam sido regularizados em 19 de janeiro de 2015, dentro do prazo da nova opção, né? E os débitos em questão, no momento do ato declaratório, estariam com exigibilidade suspensa, e desse modo o ato administrativo seria irregular. Bom, eu estou propondo a conversão em diligência nesse caso, né? Por quê? Na verdade, esses débitos, eles são débitos da legislação trabalhista, né? De multas e tal, que foram inscritos não pela Receita, né, mas do Ministério do Trabalho, foram inscritos pela Procuradoria da Fazenda, né? Bom, então, eu vou ser obrigado a ler, porque tem que olhar os detalhes dos comprovantes. Sem problema. Né? Então, segundo a autoridade julgadora, os comprovantes de pagamento apresentados não corresponderiam aos débitos em questão, que teriam ficado em aberto até 19 de janeiro de 2015. Eu cito aí o trecho da decisão. Contudo, tem que os elementos probatórios juntados pela contribuinte na manifestação de inconformidade e no recurso voluntário podem indicar que efetivamente os débitos teriam sido quitados em consonância com o alegado, conforme passo a expor. Em relação ao débito escrito em indicativo sob o número tal, final 37,
A contribuinte juntou uma cópia simples de DARF que identifica os seguintes elementos: número do processo, auto de infração, período de apuração, código da receita, data de vencimento, data do valor principal, data de pagamento, né, que está lá. Essa aqui é a autenticação bancária, né, consta do documento de arrecadação. Conforme os documentos juntados ao processo final 11, diz respeito à inscrição da dívida ativa da União de débito procedente do Ministério do Trabalho. Em relação a esse processo, a contribuinte solicitou, em 21 de fevereiro de 2013, à DRF Londrina, a revisão do débito inscrito em dívida ativa. Ela tem processo pedindo a revisão desses débitos, em razão do pagamento. O procedimento pedido está de acordo com as orientações que constam na carta de cobrança encaminhada pela PFN em relação ao débito no valor original de R$ 3.059,24. O débito em questão está de acordo... Portanto, aparentemente, o DARF apresentado corresponderia ao débito inscrito em dívida ativa sob final 37. Em relação aos débitos inscritos em dívida final 93 e final 08, a contribuinte apresentou os mesmos elementos de prova descritos assim. Então, junto os elementos de prova para cada um deles, né? Eu trouxe aqui a colação um deles, mas os demais são semelhantes. Portanto, há forte indício de que os débitos tenham sido efetivamente pagos antes da lavratura do ato declaratório executivo de exclusão. Todavia, conforme apontado pela autoridade julgadora de piso, os relatórios da PFM, folhas tais, registram que os débitos somente teriam sido quitados em janeiro de 2015. Ademais, não consta nos autos qualquer decisão acerca das revisões solicitadas pela contribuinte por meio dos processos final 11, 58 e 01. Ponderando os elementos de prova, resta uma dúvida acerca do momento da quitação dos débitos, que fundamentaram a exclusão. Né? Ou seja, eles foram quitados antes da emissão lá do ADE ou foram quitados só lá em janeiro de 2015? Né? Se tiverem realmente sido quitados inicialmente, aquele pagamento lá em 2015, inclusive, é um pagamento indevido. Então, eu proponho a conversão do julgamento em diligência para que os autos sejam remetidos à unidade da Receita Federal, para que a autoridade administrativa possa proceder às seguintes verificações: apurar quais foram os resultados dos pedidos de revisão dos débitos inscritos em DAO que deram fundamento à exclusão do Simples Nacional, constatar se os DARF juntados aos autos quitaram os débitos em questão em 2013, ou se esses foram somente quitados em janeiro de 2015, intimar a contribuinte e depois voltar para julgamento. Então, essa é a minha proposta. Muito bem. Tô camerando. Vamos lá, senhor presidente. Pela sua cara, o cafezinho estava gostoso, hein? Um espetáculo. A lenda viva da instituição propondo a realização de diligência. Como é que eu vou discutir com um homem desse? Evidentemente que precisamos de algumas informações, como o doutor Carlos zelosamente colocou em seu voto. Eu acompanho, senhor presidente. Estou dizendo que ele está inspirado. Doutor Daniel. O cara tem um manual da fiscalização da Receita Federal. Se ele está dizendo que precisa de uma diligência, é porque precisa de diligência. Pois é. Doutora Luciana. Depois desses argumentos todos, não tem nem como discordar, né? Que eu acompanho o relator pela diligência. Ficou intimidada, doutora Luciana? Doutor Nelson. Presidente, na época que eu estava na DRJ, eu solicitei esse manual da fiscalização e não tive acesso. Diz que eu não tinha perfil para ter esse acesso. Confidencial, Nelson, confidencial. Mas olha, buscando a verdade material, toda diligência ela deve ser deferida. Então eu voto com o relator. Eu vou te dizer, viu, Nelson, que eu passei, acho que boa parte da minha vida na fiscalização. Quando saí e vim para o CARF, eu precisei de um trechinho do manual
eu tive que pedir para Deus e o mundo também, entendeu? Então, não se preocupa, não. Isso aí é segredo das 7 chaves ali. Complicado. Doutora Letícia. Pela diligência com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Tem nem o que falar, né, presidente? Diligência. Então, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Vamos ao item 45, conselheira Luciana, Centro Educacional Maravilhas da Infância. Maravilhas da Infância. Só um minutinho, presidente, que eu estava com o arquivo aberto que eu fechei. Deixa eu só abrir ele novamente. Tá ok. Senhores, só vou dizer que os senhores me deixam assim, envergonhado com essas palavras absolutamente exageradas. Nem tanto, nem tanto. Diga aí, Camerano, o cara é muito mais inteligente do que eu e tá com dúvida, como é que eu vou fugir da diligência? Não tem jeito, pô. Então, esse caso aqui... Vamos lá, Luciano. Centro A rasgação Educacional... de seda arrebenta com tudo aqui. Olha. O Centro Educacional Maravilhas da Infância trata-se de um ato de exclusão. Não é ato de exclusão, desculpa. Vamos aqui. É termo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, que não acatou a solicitação da opção pelo Simples Nacional formalizada pelo contribuinte. A opção foi indeferida em virtude de existirem débitos abaixo relacionados, os quais não se encontravam com sua exigibilidade suspensa. Relaciono aqui os débitos. O contribuinte ele apresenta manifestação de inconformidade, em que ele alega uma série de violação a princípios constitucionais, súmulas do STF, ele apresenta falta de acesso ao cadastramento dos processos no Comprote, pede recálculo com base na taxa de juros Selic, enfim, uma série de argumentos, como diz o doutor Camerano. Contudo, né, a manifestação foi julgada improcedente, haja vista que, embora toda essa fundamentação que ele trouxe, o mérito do débito mesmo, ele não discute ou apresenta qualquer justificativa. Então, face à presença dos débitos, todos os outros argumentos foram afastados e o termo de indeferimento mantido. Inconformada com o resultado do julgamento, ela interpõe recurso voluntário, onde em um único parágrafo alega violação ao princípio constitucional da isonomia, bem como o tratamento diferenciado a ser dispensado às micro e pequenas empresas, aliado às decisões do STF que impedem o fisco de utilizar-se mecanismos coercitivos para obrigar o pequeno a pagar, ainda que sem meios, os impostos e contribuições de períodos dos quais não teve capacidade contributiva. Então, dadas essas alegações de recurso voluntário, eu não vejo como possível conhecê-las em face da súmula 2. Né? Então, aqui no caso, eu voto por manter a decisão recorrida por seus próprios e acertados fundamentos, e aí aqui no caso seria não conhecer do recurso, né? Porque ele está restrito a argumentos constitucionais. Estou fazendo aos quais nós estaríamos impedidos pela súmula 2. Fazendo essa anotação. Ok. Muito bem. Bom, doutor Camerano. A manifestação de conformidade, ela cita alguns argumentos, né? Não constitucionais, mas só no recurso voluntário que ele só traz essas alegações, não é isso, doutor? Isso. O recurso dele é de uma folha, Camerano.
Então, pode ser não conhecer mesmo. A senhora vai colocar aqui? Isso, eu vou acertar aqui no... Então tá, acompanhe, presidente. Ok. Doutor Daniel. A relatora, presidente. Doutor Carlos. Doutor Carlos não ouviu o senhor. Né? São 2 microfones. Com a relatora. Doutor Nelson. Presidente, voto com a relatora. Doutora Letícia. Com a relatora, presidente. Doutor Eduardo. Doutor Eduardo. Acompanhe, presidente. Ok. Então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário nos termos do voto da relatora. Ok? Item 46 da pauta, Dr. Cláudio de Andrade Camerano, Leão Transporte Turístico. Um momentinho que eu estou abrindo aqui, Pedro. Ok. Leão da Ilha? Joga hoje. É verdade. Vamos ver se esse leão aqui tem a mesma sorte do Leão da Ilha. Ou o contrário, não sei, né? Não abriu o voto ainda. Pior que você falou, quem sabe que tem a mesma sorte, eu ainda não entendi se é algo bom ou ruim. Pois é, eu quero abrir o voto primeiro. Em futebol não adianta você querer esperar ter sorte. Só, né? Também faz parte do jogo, mas só isso não adianta. Já saiu o teste lá do Covid, já? De quem? Porque a CBF exige 72 horas antes, tem que ter o teste, né? Não, no Havaí não tem essas coisas. Não. Mas você viu que romperam com o Albert Einstein, porque parece que não estão dando certo os testes lá. Quando quiser, senhor presidente. Pode começar então, doutor Camerano. Muito bem. Então aqui eu inicio transcrevendo a acordo da DRJ de São Paulo, sessão de 8 de julho de 2015. Então foi expedido um ADE de exclusão da empresa interessada do Simples por exploração de atividade econômica vedada, no caso, seria para serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros. Né? Muito bem. Disse o interessado, em breve síntese, que não seria obrigado a dispensar maior detenção na descrição do itinerário cumprido em suas notas fiscais, que o nome fantasia do empreendimento não serviria de índice para aquilatar sobre atividade econômica explorada, a inclusão em seu rol de atividade código de esquema que na impeditivo no âmbito do Simples Nacional não poderia, com efeito a partir de 28 de novembro de 2003, não poderia servir para corroborar que antes disso teria ele explorado iguais atividades econômicas. Então ele junta contratos firmados com o município de São José de Cedro. A DRJ, ela mantém aqui a contribuinte fora do Simples. Aqui no item 5, ela diz que, desde a constituição original do contribuinte, corre menção à atividade de transporte intermunicipal de passageiros. Né? Então, ela cita aqui um contrato feito com o Registro de Comércio, o contrato social objeto de transporte coletivo de passageiros rodoviários, depois teve uma alteração contratual, para concluir que havia um óbice impeditivo na órbita do Simples Nacional. Teria acréscimo ainda da exploração no objeto social, de organização de excursões em veículos rodoviários próprios, internacionais, interestaduais e intermunicipais. A partir daí, a próxima alteração do objeto social surgirá, como já dito pelo contribuinte, lá em outubro de 2013, que foi levada a registro do comércio em 28 de novembro de 2013. Quando, então, fica, se possível, ainda mais evidente a exploração da atividade presentemente criticada. Muito bem. Diga-se que incumbia ao contribuinte a obrigação de, em campo próprio, discriminar os serviços, né, a contendo, sem o que oculte a origem negocial do recurso aportado, e para o que lhe interesse aqui, fica sem baliza alguma para se confirmar o mesmo e firmar o objeto social.
Ainda, as cópias dos contratos juntados servem para dizer que o contribuinte também explora atividade de transporte escolar, ali no município de São José do Cedro, Santa Catarina. Mas não se presta a negar a porção de seu objeto social que, diga-se mais uma vez, desde sempre compreendeu a possibilidade da exploração do transporte intermunicipal de passageiros. Então, ele manteve a exclusão da empresa, da interessada do Simples. No recurso voluntário, ela vem, então, alegando, a Leão, né, que seriam meras suposições, né, que a alegação estaria baseada apenas na descrição do nome fantasia da empresa, né, que tem um nome lá na nota fiscal, que é um nome de fantasia, mas que na realidade não exerceria aquela atividade, né, que seria sido um claro erro de grafia, datilografia da gráfica, um erro da gráfica de digitação, que ela utilizou-se de um modelo de transporte que era próprio para transporte de passageiro, e ela utilizou aquele na nota dela. Né? Alega também que a empresa alterou no dia 28 de novembro de 2013 as quinais correspondentes ao fretamento intermunicipal, interestadual e internacional, afirmando que esta prática corroborava com as atividades vedadas ao Simples Nacional. Ocorre que as alterações das quinais ocorreram especificamente porque a empresa, 2 dias depois, excluiu-se voluntariamente do Simples Nacional. Então, a DRJ tinha comentado sobre isso daí e está dizendo, não, isso eu só alterei isso aí 2 dias depois, quando eu já tinha voluntariamente saído do Simples Nacional. Muito bem. Então, ela junta aqui no processo a defesa, que os documentos, comprovando que ela realizava unicamente transporte municipal firmado com o município de São José do Cedro, transporte escolar. Então, vamos direto para o voto, então, que basicamente é isso aí que foi relatoriado. Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário dele, se deve conhecer. A recorrente, em atendimento à intimação fiscal, apresentou várias cópias de notas fiscais de sua emissão desde 2010 até 2013, as quais foram objeto das seguintes constatações por parte do despacho decisório lá da SAORT da DF de Joaçá. Então, diz aqui o despacho. Com efeito da análise das notas fiscais apresentadas, observa-se que a descrição dos serviços prestados não especifica a origem e o destino das viagens, utilizando-se apenas de termos genéricos. Ainda nesse sentido, verifica-se em grande parte das notas fiscais a alusão a itens de contratos, contudo sem especificar. Além disso, na própria nota fiscal emitida pela empresa, no campo destinado ao nome fantasia, constam os seguintes termos: Leão Tour transporte rodoviário de passageiro regular intermunicipal, evidenciando a prática de atividade vedada ao Simples Nacional. Ademais, em consulta ao portal ao Simples, constata-se que na data de 28 de novembro de 2013, a empresa finalmente incluiu os quinais tais aí da Organização de Excursões em Veículos Rodoviários Próprios, intermunicipal, interestadual e internacional, e o quinai relativo a transporte rodoviário coletivo de passageiros, ambos impeditivos ao referido regime, o que corrobora com o fato de que a empresa praticava atividades vedadas ao Simples Nacional. De fato, pelas notas fiscais acostadas às folhas 134 a 136, notam-se as constatações feitas. E aqui nos reportamos a várias notas fiscais de emissão em 2010, ano em que se iniciaram os efeitos da exclusão da recorrente do Simples Nacional, conforme a ADE. Entretanto, também não é menos verdade que a quase totalidade das notas fiscais contém a Prefeitura Municipal como a destinatária dos serviços prestados, além de outras entidades como igrejas, Associação Cedro Futsal Feminino, enfim,
viagens realizadas no âmbito do município de São José do Cedro, Santa Catarina. Pelos contratos acostados aos autos, contratos administrativos, constata-se que desde 2010, a recorrente, conforme destaque em seu recurso voluntário, realizava transporte escolar para o município de São José do Cedro, isso desde 2010. E os contratos com a prefeitura, eu coloquei aqui, um aditivo aqui para mostrar, o contrato com a prefeitura, transporte escolar, né? Ano de 2010. Então, para mostrar que o que ela está dizendo é verdade. Continuando. O fato de haver uma eventual menção de atividade impeditiva ao Simples Nacional no objeto social da recorrente não significa necessariamente que a empresa a tenha exercido. Ainda, a inclusão posterior de quinais relativo a atividades impeditivas no objeto social da recorrente em 2013 não significa que, como cogitado no despacho decisório, ela tenha exercido tais atividades anteriormente. Enfim, segundo o ADE, que está lá no ADE, a exclusão do Simples Nacional deveu-se à constatação de que, abre aspas, a empresa prestou serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros. Constatação esta que não vislumbrei nos autos. Esta afirmação consta explicitamente no ADE. Eu não tenho uma prova de que tenha havido prestação de serviço de transporte intermunicipal. Por isso que eu acredito naquelas alegações prestando na defesa, que fez a gráfica da nota fiscal, que saía aquele timbre lá de nome fantasia, aquele nome lá, desde 2010, que ela só tem contato com a prefeitura municipal, ela faz transporte escolar. E às vezes leva um timezinho para jogar um futebol feminino ali em algum lugar, pagam lá o ônibus dele e leva. Entendeu? Só tem uma igreja, uma associação. Mas esta atividade aqui que constou lá no ADE, não tem nos autos evidência nenhuma de que tenha o exercício dessa atividade. Por isso que eu voto para dar provimento a recurso voluntário para cancelar o ADE. Ok. Antes de dar início à votação, o apoio gostaria de falar alguma coisa? Marco Antônio? Alô? Oi, presidente, só para confirmar, esse é o julgamento do item 46? Esse é o item... 40? É o item 46. O item 46 foi retirado de pauta a pedido do contribuinte. Mas eu não recebi essa informação. Talvez o CEPAD não tenha enviado, ele consta na pauta anotada. Não consta da pauta anotada esse. Não consta na pauta anotada? Não. Ok. E assim, ó, quem tá falando? Poliana. Oi, Poliana. Eu conferi contigo ontem. Lembra que eu conferi contigo os retirados de pauta? Ah. Esse aí não foi confirmado por você que havia sido retirado. É. Doutora Augusto, eu não sei se estava na lista ontem. Eu peguei essa planilha aqui hoje de novo com o CEPAD. Aham. Mas eu não recebi essa informação. Ele foi retirado de pauta esse processo? Sim, está na planilha do CEPAD com retirado de pauta a pedido do contribuinte. Que estranho. Não consta da pauta anotada e eu não recebi o... O senhor não quer interromper a gravação um segundinho para a gente procurar no site? Tem essa publicação? Tá, eu vou interromper então, só um momentinho. Doutor Carlos, você podia parar a gravação, por gentileza?